Caio descobre que Daniel alterou o contrato de sucessão e fica muito irritado e revela segredo de Irene. Daniel irá revelar o seu lado sombrio quando planejar um golpe contra Aline. A ideia partirá de Irene e ele vai executar. Luigi vai flagrar uma conversa entre Antônio, Daniel e Silvério, o advogado da família La Selva. Na conversa em questão, Silvério mostra para seu patrão Antônio partes do documento de sucessão que Daniel alterou, algumas cláusulas. O conteúdo em questão que Daniel alterou deixaria Petra e Caio sem nada. O Luigi, quando ouve isso, vai logo correndo contar para Caio. O italiano afirma a Caio que o documento que Daniel alterou, mesmo Antônio com vida, o Daniel terá mais poder que o pai e até mesmo que Caio e Petra. O italiano ficou preocupado porque ele está casado com Petra. Caio diz para Luigi que já sabia que estava rolando uns papéis, mas achava que Daniel ia falar com ele. Caio diz que vai falar com o irmão. Detalhe muito importante: Caio estava piamente acreditando que Daniel não iria assinar esse contrato. Ele não ia assinar. E ainda mais que ele descobre que Daniel alterou a cláusula do contrato. Gente, ele vai confrontar Daniel. É aí que começa o babado. E o babado é quente. Vocês têm que ficar aqui até o final para me contar para vocês. A história é longa, mas o roteiro é curto. Deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrita, acione a notificação, compartilhe esse vídeo, comente bastante. Assim você ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Vamos lá, vamos agora ao que interessa. Caio ainda tinha um pingo de esperança que Daniel não assinasse esse contrato. Ainda, Caio acreditava que Daniel não iria o trair. Mas quando Caio tem a convicção e certeza do que Daniel fez, deixando os irmãos sem nada, sem direito a opinar em qualquer decisão que ele for tomar futura, até com o Antônio em vida, Caio tem uma espécie de surto, e tudo que ele sabe que foi através de Cândida, antes dela falecer, que ela disse que Irene tinha um caso com Ademir, que é o irmão de Antônio, que Irene era a mulher da vida, que Antônio conheceu ela lá, enfim. E ele chega, fala pro pai que Daniel tá tendo um caso com a Aline, e depois ele mostra fotos do tempo que Irene trabalhava na casa de Cândida, no bar de Cândida, como garota da vida. Ele mostra fotos de Irene se relacionando também com Ademir. Ele mostra provas, testes de DNA que prova que Ademir é pai de Petra e Daniel. Gente, tal revelação deixa Daniel perplexo. O rapaz fica tão assustado, que ele tem uma espécie de surto. Ele não acreditava nunca na vida que a mãe dele era a mulher da vida, que o pai dele tinha conhecido ela num bar de Cândida. Ele não imaginava que ele não era filho de Antônio, muito menos Antônio não acreditava nisso. Irene tenta se justificar, falando para o seu marido que só descobriu que Daniel não era filho de Antônio quando Daniel ainda era muito jovem, muito pequeno, foi quando ele se machucou. Bom, e aí ela completa dizendo que foi quando ela precisou fazer transfusão de sangue e o sangue de Daniel era totalmente compatível com o sangue de Ademir e não com o sangue de Antônio. Mas aí eu te pergunto, será que isso é verdade? Será que ela só está dizendo isso para tirar o dela da reta? Para mim ela sempre soube, ou no mínimo tinha uma desconfiança. Porque no mesmo tempo que ela estava se envolvendo com Antônio, ela se envolvia com Ademir. Ou seja, se não desse certo com Antônio, a Ademir também, que tem posses de dinheiro, ela ficaria com ele. Detalhe, ela tinha contado isso para o Daniel um pouco antes de acontecer essa discussão. Ela disse que no passado ela teve um caso com o Ademir.
ela conta isso para Daniel. Então, esse fato aí de Daniel saber que sua mãe se envolveu com Ademir foi leve. Foi leve em relação a tudo que ele descobriu. Aí ele pega o carro, sofre um acidente, vai parar no hospital. Petra e Luiz estavam atrás dele, lá no hospital. Ele fica semanas em coma, ele acorda, enfim, fica em estado tão grave. E quando ele for dar o último suspiro dele, a última palavra dele que ele fala é que eu te amo, mãe. E morre. Mas um detalhe muito importante, que um pouco antes de Daniel morrer, a Irene tinha falado para o Daniel que uma coisa que Antônio ia gostar muito é que se ele conseguisse tomar aquelas terras da viúva, ele ganharia confiança ainda mais do pai. E aí Daniel foi lá tentar tomar as terras de Aline, só que de uma forma bem sorrateira e sutil. Detalhe, ele já tinha firmado o casamento com Graça. E aí ele chega lá em Aline e fala para Aline que era para Aline deixar aquelas terras ali e vender para eles ir morar em outro lugar, eles dois juntos. Ó, olha só, ele fala isso para Aline, já estava de casamento marcado com Graça. Detalhe, ele fala com a mãe que queria casar com Graça em outra cidade, para Aline não saber. E aí ele ia se casar escondido com Graça e ia ficar com a Aline, tipo, amante, Graça oficial. Gente, mas o destino não quis assim. O Valci Carrasco não quis assim, que tirou ele da novela. Mais um ponto interessante que Caio falou para Daniel, assim, ele fala assim, ó, a gente que é filho, sempre temos alguma coisa dos nossos pais. Não vi uma coisa sua até agora, até essa sucessão. Aí ele termina a frase falando assim, eu tô com medo por você, porque quando você assumir o poder, ele vai te consumir. Poder modifica a gente. Enfim, aí o que ele fala faz muito sentido, porque o Daniel, ele herdou da mãe a ganância. Eu lembro muito bem quando Irene fala para ele, né? Você tem que ser o sucessor. Ele fala assim, eu nunca quis ser o sucessor. Aí, aí ela começa a incentivar ele, os olhos dele começam a brilhar quando ele se imagina sendo sucessor. Ele faz aquela cara assim de ânimo, de alegria, sabe? Eu acredito que isso seja comum, porém, para quem viveu a vida idealizando isso. Mas de uma hora para outra, a gente tem que preparar o nosso psicológico de uma hora para outra, que a gente recebe muita coisa, a gente não sabe administrar e acaba metendo os pés pelas mãos. E acho que foi isso que Daniel fez. Ele não soube, ele não sabia, porque ele não se preparou. Diferente de Caio, né? Caio sempre acreditava que ele seria o sucessor, porque ele era o filho primogênito, e naturalmente, né? Em família consideradamente rica, o filho primogênito acaba sendo o sucessor. Bom, mas isso aí é o normal. O seu filho mais velho. Enfim, Caio sempre se preparou para isso e eu acho que Caio seria o mais adequado para isso, porque Caio sempre estava em linha de frente de tudo. Caio cuidava de tudo da empresa. Praticamente, Caio já fazia isso. Então, assim, Caio já se preparou e ele já tinha noção disso, do poder. Caio viveu ali, comandando tudo, dando ordem em todo mundo ali, entendeu? Caio, você vê que todos os funcionários respeitam Caio. Caio já tinha o poder na mão dele, sabe? Então, Daniel nunca teve isso. Daniel foi um homem que estudou, foi para faculdade, nunca ficou no campo. Enfim, Daniel se corrompeu quando recebeu aquela quantidade de poder. Não acredito que ele seja um personagem ruim, mas se corrompeu e acabou se tornando ruim. Talvez se Valci Carrasco tivesse deixado esse personagem mais, talvez ele se arrependesse, enfim, mas é isso. Eu vou ficando por aqui, deixa o like, até o próximo vídeo, tchau, tchau.